Bom dia, pessoal. Aqui é o professor Alisson. Eu tô gravando esse vídeo aqui, hoje é dia 28 do mês 6 de 2021, tá? Tô gravando esse vídeo um dia após a prova do PAS 1 da UNB em relação ao triênio 2020-2022, tá? A prova foi realizada ontem, no domingo, dia 27/6. E aí eu escolhi aqui as questões de matemática pra gente resolver, tá? Vou resolver aqui gravar vídeos separados, um vídeo para cada tipo de questão, e depois vou ver se eu vou compilar esses vídeos num só ou se eu vou postar separadamente mesmo. Bom, a primeira questão que a gente tem aí é uma questão sobre as pirâmides egípcias, né? Então eu vou dar uma lida aqui rapidamente. Vocês me desculpem, tá? Mas isso aqui é um scanner que foi feito de uma prova de um estudante, então tem anotações, tem várias coisas aqui que são difíceis de tirar. Então às vezes vão ter alguns riscos aí, eu tentei apagar o máximo que eu pude, mas me desculpem aí pela qualidade do material. Bom, essa primeira questão, a questão das pirâmides egípcias, e ele começa dando essa pirâmide aí, né, uma pirâmide, e ele diz, ó, tendo como referência a figura precedente, que ilustra uma pirâmide reta, com arestas laterais A igual a 50 metros e base quadrada lado B igual a 60 metros, julgue os itens 66 e 67 e faça o que se pede no item 68, que é do tipo B. Bom, pessoal, eu recriei essa figura aqui na próxima página, tá? Recriei essa figura aqui. E é a mesma figura. Bom, e aí ele vai fazer, né, questões sobre essa pirâmide, que são as questões 66, 67 e 68. Bom, na questão 66, que é essa que eu vou resolver agora, ele diz o seguinte: para escalar a pirâmide desde a base até o seu ponto mais alto, a menor distância possível a ser percorrida é inferior a 35 metros. É uma assertiva para você julgar, né? Ele fez uma afirmação, você tem que julgar se isso é certo ou errado. Bom, ele está afirmando que é menor que 35 metros. Bom, vamos lá. Primeiro, qual é a menor distância aqui geometricamente falando? Então, gente, vai ter uma pessoa lá do lado de fora, né? Da pirâmide, lá no chão. Vou desenhar uma pessoinha aqui, tá? Uma pessoinha aqui. Eu não desenho muito bem, não. Mas tem uma pessoinha ali. E essa pessoinha quer escalar até o pico da pirâmide, até o vértice da pirâmide lá em cima, né? Pessoal, essa pessoa só pode subir pela face, né, da pirâmide. Essa pirâmide reta aí, ela tem 4 faces. Ela tem que escolher uma face e subir pela face, né? Ela não tem como atravessar a parede da pirâmide e tal. Isso não foi falado no problema, se tinha uma passagem para passar pelo meio. Então, a princípio, a gente vai entender que a pessoa vai subir nos blocos, né? Vai escalando os blocos. Já teve até uma pessoa que fez isso, eu li sobre isso lá nas pirâmides de Gizé. Bom, então a pessoa vai subindo. Qual é a menor distância que ela tem que percorrer? Pessoal, aí na figura você pode perceber que a menor distância que essa pessoa pode percorrer é se ela partir daqui, ó, vou marcar um pontinho roxo aqui, ó. Se ela partir daqui, onde eu estou marcando esse ponto roxo, e ela subir por essa linha vermelha até o vértice da pirâmide lá em cima. Pessoal, se você perceber, essa linha vermelha é o que a gente chama de apótema da pirâmide, tá? Isso é o apótema da pirâmide. O apótema da pirâmide é uma linha traçada desde o vértice da pirâmide lá em cima até a metade da aresta da base, tá? Então ali até o ponto médio da aresta da base. Eu peguei essa face que está ali na pirâmide e puxei ela um pouco mais à direita aqui para facilitar a nossa visualização. Então aqui, ó, você pode ver a face lateral da pirâmide, tá? Eu puxei para facilitar a nossa visualização. Essa face lateral da pirâmide, o que a gente vai ter? A gente vai ter esse carinha aqui, ó, de verde, né? Que é a aresta da base, que vale 60, tá, pessoal? Vale 60. Como isso aqui está batendo bem no ponto médio, então metade eu vou dizer aqui que vale 30, né? E 30. Tudo bem? 30 e 30 porque é o ponto médio, né? Isso aí é como se fosse a mediana desse triângulo aí. Bom, esse triângulo é isósceles, né? Por que ele é um triângulo isósceles? Porque os lados dele, né, esses dois azuis aí, são as arestas laterais da pirâmide, e todas as arestas laterais da pirâmide valem 50.
Então aqui vale 50 e aqui também vale 50. Beleza. Como que eu vou fazer para calcular, né, esse apótema aí dessa pirâmide? Gente, tem várias maneiras, né, da gente fazer isso aí, várias maneiras. Bom, uma das maneiras, a gente pode usar trigonometria, a gente podia usar a área do triângulo, né, a gente pode usar N formas aí de fazer isso. Mas uma das maneiras que eu acho muito direta, gente, é o Teorema de Pitágoras, né? Muito na cara aqui. Então, como esse segmento vermelho é mediana e esse triângulo é isósceles, eu também posso dizer que esse segmento também é altura. Isso é uma propriedade no triângulo isósceles. A mediana também é altura, né? Então, aqui, ó, quer dizer que esse ângulo vale 90. Ah, se esse ângulo vale 90, eu consigo calcular esse segmento vermelho por Teorema de Pitágoras, né? Esse segmento vermelho eu vou chamar de A de apótema, tá, pessoal? Apótema da pirâmide. E aí eu vou ter a seguinte equação aqui. Eu vou ter a equação 50 ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, né? Vai ser igual a 30 ao quadrado, mais o A, que é o apótema ao quadrado. Isso aqui vai me dar 2.500, que é igual a 900, mais A ao quadrado. Fazendo as devidas contas, a gente vai ter 1.600 igual a ao quadrado. E aqui eu vou achar um apótema de 40, tá? Então, pessoal, o apótema aqui, que é esse segmento vermelho, ele vale 40. 40, tá? Bom, e a alternativa falou que a menor distância para ser percorrida era inferior a 35, né? Inferior a 35 metros. Então, essa afirmativa está errada, né, pessoal? Essa afirmativa aqui, vou marcar um E. Essa afirmativa está errada, porque, na verdade, é 40. E 40 não é inferior a 35, é superior a 35, né? Vamos lá, vamos para a próxima. A questão 67, ele também pede para você julgar certo ou errado. E aí, o que ele fala? Ele diz o seguinte: o ângulo entre uma face lateral da pirâmide e sua base é menor que 60 graus. Pessoal, como que eu vou resolver essa aqui? Bom, a face lateral da pirâmide, vou até voltar aqui na questão anterior para vocês darem uma olhada. A face lateral da pirâmide, pessoal, posso escolher uma aqui. Por exemplo, essa aqui, né? Que a gente estava até tratando dela. Isso aqui é uma das faces laterais da pirâmide, né? E a base, gente, tá aqui embaixo, né? A base está ali embaixo. Bom, o ângulo entre essa face lateral e a base, o ângulo formado, você pode perceber que é o mesmo ângulo formado entre o apótema da pirâmide, que é uma reta vermelha, né, que é a altura desse triângulo isósceles que forma a face, e aquela reta preta que está aqui embaixo, que eu vou mostrar aqui para vocês, ó, essa retinha preta aqui, ó, esse segmento preto. Pessoal, esse segmento aqui é o apótema da base, vou chamar de AB, tá? Apótema da base. O apótema da base é a distância entre o centro da base e o ponto médio de um de seus lados, né? Qualquer lado ali. Então, isso aí a gente chama de apótema da base. Bom, então, o ângulo formado entre essas faces, pessoal, é esse ângulo aqui que eu vou botar de azul. Esse ângulo aqui, ó. Eu vou botar de azul e vou chamar de alfa. Tudo bem? Esse ângulo aqui. Para ficar melhor a nossa visualização, eu vou recortar esse triângulo formado pela altura da pirâmide, o apótema da base e o apótema da pirâmide. Vou recortar ele e vou jogar ele aqui do lado, tá? Então agora você pode ver que aquele ângulo azul, na verdade, é esse ângulo azul aqui, ó. Tá? É o mesmo ângulo azul aqui que eu vou chamar de alfa. Pessoal, eu recortei aquele triângulo dali e puxei para cá para facilitar a nossa vida, tá? Mas esse ângulo alfa é o ângulo formado entre o apótema da pirâmide e o apótema da base, que é o mesmo ângulo formado entre uma face lateral e a base, que é o que ele quer saber, tá? Então, calculando esse alfa, eu consigo achar o ângulo que ele quer. Bom, como que eu vou fazer isso? Eu posso aqui
esse vermelho aqui eu já calculei, né? Vou até botar aqui, que é o apótema da pirâmide, eu calculei no exercício anterior, ele vale 40. Pessoal, o apótema da base, como essa base é um quadrado, né? O apótema da base vale metade do lado do quadrado. Se o lado do quadrado vale 60, metade vale 30, né? Então isso aqui vale 30, tudo bem? Bom, beleza. E esse ângulo alfa aí que eu quero calcular. Pessoal, eu vou recorrer a uma relação trigonométrica que eu conheça envolvendo alfa, tá? E uma relação trigonométrica que eu conheço aqui envolvendo esse alfa vai ser o cosseno, né? Então a gente pode calcular aqui que o cosseno do ângulo alfa vale o cateto adjacente, que é 30, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa aqui vale 40. Isso aqui corta 0 com 0, dá 3 quartos. 3 quartos é 0,75, certo? 3 quartos é 0,75. Agora eu preciso saber que ângulo é esse, né? Que ângulo, na verdade, ele não quer saber que ângulo é. Ele quer que compare esse ângulo alfa com um ângulo de 60, né? E ele está afirmando que esse ângulo é menor que 60 graus. A afirmação dele é a seguinte, ó. Ele afirma que alfa é menor que 60 graus. Essa é a afirmação dele, né? Vamos julgar essa afirmação. Bom, o que eu sei, né? Eu posso comparar aqui o cosseno, né? Eu sei o cosseno de 60, gente, né? Eu sei o cosseno de 60. O cosseno de 60 graus é igual ao seno de 30 e vocês sabem que é meio, ou seja, 0,5, né? Cosseno de 60 igual ao seno de 30, que é meio, que é 0,5. E aí me resta agora comparar, né? Bom, pessoal, isso está no primeiro quadrante. Esse ângulo com certeza está no primeiro quadrante, né? É um ângulo entre 0 e 90, né? Por quê? Porque esse triângulo é um triângulo retângulo, que já tem um ângulo de 90 graus. Então, os outros ângulos dele são menores do que 90, com certeza, e maiores que 0, porque não pode ter, aqui nesse caso, uma figura geométrica, ângulo negativo, né? Então, se a gente for dar uma olhada no ciclo trigonométrico, né? Se a gente for dar uma olhadinha aqui no círculo trigonométrico, bom, no círculo trigonométrico aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui o eixo dos cossenos, que é esse eixo aqui, e o eixo dos senos, que é esse eixo aqui, né? Bom, eu não sei onde está, mas o ângulo alfa, mas o ângulo de 60, eu vou dizer que ele está aqui, ó, né? Esse aqui é o ângulo de 60 graus. Tudo bem? Esse é o ângulo de 60 graus. Pessoal, o cosseno desse ângulo tá aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. É só projetar ele aqui para baixo, ó. O cosseno é esse cara aqui que eu vou botar de roxo, ó. Esse tamanho aqui, certo? Esse tamanho é o cosseno, vou escrever do lado de fora aqui, tá? É o cosseno de 60 graus, né? É o cosseno de 60 graus, que vale meio, tá? Vale meio. Na minha figura aqui não tá parecendo muito meio, não, tá parecendo um pouco maior, mas isso aí é só o erro do desenho, né? Mas a gente sabe que vale meio. O cosseno de 60 é igual ao seno de 30, que vale meio. Bom, o ângulo alfa, a gente calculou que ele tem um cosseno igual a 0,75. Para ter um cosseno igual a 0,75 seria uma coisa, eu vou mais ou menos botar aqui de verde, tá? 0,75 seria um tamanho mais ou menos maior que esse, ó, até aqui, digamos, né? Até aqui. Ah, então se você for comparar, né? O ângulo, não sei qual é, mas o ângulo tem que estar aqui, ó, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês agora de azul, o ângulo, né? O ângulo tem que estar batendo aqui, ó. Percebe? Esse aqui, vou até dar um zoom aqui para vocês entenderem melhor. Esse aqui tem que ser o ângulo alfa, né? Ficou muito ruim isso aqui. Deixa eu ver se eu dou uma diminuída nessa caneta. Esse aqui, ó, tem que ser o ângulo alfa,
E percebe que esse ângulo alfa, que tem um cosseno de 0,75, que é maior que o cosseno de 0,5, né? Realmente é um ângulo menor que 60 graus, né? Então aqui no primeiro quadrante, para que o alfa tenha um cosseno, né, de 0,75, que é maior que o cosseno de 60, que é 0,5, a gente percebe aqui que esse alfa tem que ser um ângulo menor que 60 graus. Então a afirmativa dele aí realmente é verídica, tá? A afirmativa dele é verídica e eu vou marcar aqui C de certo, né? Então, essa afirmativa aí tá certa. O ângulo entre a face lateral da pirâmide e sua base é menor que 60 graus, é verdade. A terceira e última questão da pirâmide, deixa eu ver aqui quanto tempo já tem o vídeo. Tudo bem? A terceira e última questão da pirâmide faz respeito à quantidade de blocos. Então vai mexer um pouquinho com razão e proporção e vai mexer também com volume, tá? Então, pessoal, primeiro uma coisa que eu quero dizer é o seguinte, que apesar da questão não ter falado, existe uma certa aproximação nisso aqui. Porque a pirâmide formada por blocos, o volume dessa pirâmide não vai ser igual ao volume de uma pirâmide se a pirâmide fosse lisa, de paredes lisas. Porque aqueles blocos, sempre que você vai empilhando um bloco no outro, se você for calcular o volume dos blocos, não vai dar exatamente o volume da pirâmide se a parede fosse lisa. Vão ficar pontos ali no meio de buraco, né? Dos blocos, né? Mas, apesar da questão não ter falado, eu não vejo muito problema, porque é uma aproximação muito, muito perto, né? Pode ser que alguém queira entrar com algum tipo de recurso nessa questão por causa disso. Eu acho até que é possível, plausível, mas assim, a princípio eu acho que é tranquila de resolver mesmo com essa aproximação. Então vamos lá. Considere que a pirâmide tenha sido construída com blocos de pedra na forma de cubos. Uns grandes com 2 metros de aresta e outros pequenos com 1 metro de aresta. Considere ainda que a proporção do número de blocos grandes em relação ao número de blocos pequenos seja de 3:1 e que não haja espaços ocos no interior da pirâmide. A partir dessa situação, e assumindo 2,65 como valor aproximado de raiz de 7, e a gente deve usar isso aqui em algum momento, né? Senão eu acredito que ele não teria dado, calcule o número total de blocos de pedra que foram usados na construção da pirâmide. Divida esse valor obtido por 10 após efetuar todos os cálculos solicitados, despreze a marcação no caderno de resposta da parte fracionária do resultado obtido. Então o que ele quer calcular aqui é o número total de blocos que foi usado para empilhar essa pirâmide, né? Bom, e aí ele me deu algumas informações. Então vamos lá, vamos nas informações aqui. Eu não vou desenhar blocos aqui, vou desenhar um quadrado, mas está representando um bloco, tá, pessoal? Então, para ficar mais fácil aqui a nossa vida. Então ele falou que vai ter um bloquinho de 1 metro, né? De 1 metro. E ele falou que vai ter um bloquinho de 2 metros. Né? Vai ter blocos de 1 metro, que são blocos pequenos, e blocos de 2 metros, que são blocos grandes, tá? Então, primeiro vamos calcular o volume aqui, que eu vou chamar de V1. Volume do bloco de 1 metro. Gente, o volume de um bloco aqui, um cubo, né? É a aresta elevada ao cubo. Então, é 1 ao cubo que vai dar 1. 1 metro cúbico, tá? E o volume 2 aqui, que é o volume do bloco grande, o volume 2 vai ser 2 elevado ao cubo, que vai dar 8, tá? 8 metros cúbicos. Beleza, já sei o volume de cada bloco, né? Do pequeno e do grande. Aí ele me deu uma razão, pessoal. Isso aqui mexe com proporção, né? Ele me deu uma razão. Ele falou que a quantidade de blocos grandes está para a quantidade de blocos pequenos, assim como 3 está para 1. Eu não sei quantos blocos grandes tem. Eu vou chamar de G. Tá? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui da carga dessa caneta aqui, tá bom? Eu não sei quantos blocos grandes tem, mas eu vou chamar de G. Então, vou chamar aqui de G. O que é G? Eu vou até escrever aqui do lado. Quantidade de blocos grandes. Tá? Tô nomeando aqui uma incógnita. E P, eu vou dizer que é a quantidade de blocos pequenos. Bom, beleza. Ele me deu uma razão, né? O que ele me falou? Ele me falou que G está para P
assim como 3 está para 1, né? Ou seja, daqui eu tiro que G, a quantidade de blocos grandes, é igual a 3 vezes P. 3 vezes a quantidade de blocos pequenos, tá? Tirei uma equaçãozinha aqui dessa razão. Bom, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular o volume dessa pirâmide como se ela fosse lisa, imaginando que ela é lisa, tem a fórmula do volume da pirâmide, né? Vou calcular. E eu sei que o volume que foi feito empilhando blocos tem que ser igual ao volume dessa pirâmide, né? Eu vou criar uma equação e provavelmente eu vou achar aí a quantidade de blocos, tá? Lembrando que, como eu falei, vai ter um erro ali, porque o volume da pirâmide lisa não vai ser exatamente igual ao volume da pirâmide empilhando blocos, mas eu acho que essa aproximação não dá problema, tá? Bom, então o que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou calcular o volume da pirâmide lisa, tá? Então o volume da pirâmide vai ser igual a 1/3 vezes a área da base, e a área da base é a área de um quadrado, né? Um quadrado que é 60 por 60, né? Vezes a altura, tá? Vezes a altura. Essa altura a gente ainda não calculou, confere? Confere, a gente ainda não calculou, vamos ter que calcular essa altura agora. Então, vamos fazer o seguinte, primeiro vamos calcular a altura, tá? Vamos calcular a altura primeiro. Então, aqui, ó, a altura a gente tira facilmente de um triângulo pitagórico, né? Então, o que eu vou ter aqui na altura? Eu vou ter que h ao quadrado, que é a altura ao quadrado, mais quem? Mais metade da aresta da base, né? Que vai ser 30 ao quadrado. Isso é igual ao apótema da pirâmide que a gente já tinha calculado e tinha dado 40, né? 40 ao quadrado. Bom, daqui eu vou dizer que h ao quadrado vai ser igual a 400 ao quadrado, que é 1.600, menos 30 ao quadrado, que é 900, que isso aqui está dando 700. Daí o h vai ser raiz quadrada de 700, que é a mesma coisa que 10 raiz quadrada de 7, né? Só tirei o 100 da raiz, tirei raiz de 100 dá 10, né? Então, isso aqui dá 10 raiz de 7, aproximadamente, né? 10 raiz de 7. Opa, já apareceu um raiz de 7 ali, que ele deu uma aproximação pra gente, e provavelmente vai ser nisso aí que a gente vai usar. Bom, já sei o h, né? Sei o h. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou calcular o volume da pirâmide. Então, vamos lá, vamos calcular o volume da pirâmide. O volume da pirâmide vai ser 1/3 vezes a área da base. A área da base vai ser 60 vezes 60, vezes a altura que a gente acabou de calcular da pirâmide, que é 10 raiz de 7, tá, pessoal? Vou fazer uma simplificação aqui de 3 com 60, vai dar 20, né? Então, esse volume da pirâmide aqui, para mim, vai estar próximo aí de 20 vezes 60 vezes 10, né? 12.000 raiz quadrada de 7. Esse é o volume aí da pirâmide, tá, pessoal? Que a gente acabou de calcular. E esse volume tem que ser igual à soma dos volumes de todos os cubinhos, né? Que formaram essa pirâmide, tá? Tem que ser igual à soma dos volumes de todos os cubinhos. Então, vamos calcular agora a soma dos volumes de todos os cubinhos, né? Então, o que vai ser a soma dos volumes de todos os cubinhos? Bom, a quantidade de cubinhos grande, vou botar de outra letra aqui, tá? A quantidade de cubinhos grande, que eu chamei de G, né? Vezes o volume de cada cubinho grande. E cada cubinho grande tem 8 metros de volume. Mais a quantidade de cubinhos pequenos, que eu chamei de P, vezes o volume de cada cubinho pequeno desse, que é 1, né? 1 metro cúbico. Isso aqui tem que dar igual ao volume total da pirâmide, que a gente acabou de calcular, que vale 12.000 raiz de 7. Tudo bem, pessoal? Bom, e aí, gente, eu vou usar agora essa relação aqui, ó, que eu tinha achado antes, de G igual a 3P, né? G igual a 3P. Vou substituir aqui nessa equação, tá? Deixa eu subir aqui um pouquinho. Então, aqui, ó, G igual a 3P, né?
Então, aqui no lugar do G, eu vou botar 3P vezes 8 mais P vezes 1, que é P mesmo, né? É igual a 12.000 raiz de 7. Isso aqui vai dar 3 vezes 8, 24, mais 1, 25. 25P é igual a 12.000 raiz de 7, certo? E aí o volume o P aqui, né, que é a quantidade de o P é a quantidade de blocos pequenos, vai ser 12.000 raiz de 7 dividido por 25. Bom, dá para dar uma simplificada nisso aqui, né? Dá para dar uma simplificada nisso aqui. Eu posso pegar 100 aqui desse 12.000, que são 2 zeros, e dividir pelo 25 dá 4, né? Aí eu vou pegar 4 vezes 120. Então, P aqui, ó, vai ser 4 vezes 120, que é 480 raiz de 7. Beleza. E agora eu vou achar o G, né, gente? Eu tenho aquela relação que o G é igual a 3P, né? Então, G, vou botar aqui, é igual a 3P. E eu acabei de encontrar que P vale 480 raiz de 7. Então, 480 raiz de 7. Daqui eu vou ter G igual a quanto? 3 vezes 480, né? Vai dar 1.500 menos 60. 1.440 raiz de 7. Beleza. E agora, gente, eu quero a quantidade total, né, de blocos. Então, a quantidade de blocos vai ser o G, que é a quantidade de blocos grandes, que é 1.440 raiz de 7, mais o P, que é a quantidade de blocos pequenos, que é 480 raiz de 7. Então, a quantidade de blocos vai ser aqui 1.000, só somar, né? 1.800, 1.920 raiz quadrada de 7, tá? Isso aqui é a quantidade de blocos. Bom, ele pediu para aproximar e para desprezar a parte fracionária, né? E ele pediu para aproximar a raiz de 7 de 2,65 e ele quer também que você divida o valor obtido por 10. Ah, então agora eu vou fazer o que ele está mandando. Eu vou pegar aqui, eu vou fazer 1.920, vou multiplicar por 2,65, que é a aproximação que ele pediu, né? E ele pediu para dividir isso por 10, tá? Pediu para dividir isso por 10. Nessa divisão por 10, a gente vai cortar esse zero aqui do 1920, né? Então, a gente vai ter aqui 192 vezes 2,65, tá? Vamos fazer essa conta aqui, né? 192 vezes 2,65 eu vou transformar para uma fração. É 265 sobre 100, né? Então, a conta que a gente vai fazer aqui agora é 192 vezes 265, tá? Não vou fazer essa conta aqui, não é o objetivo aqui, né? Vou fazer ela direto na calculadora para ficar mais rápido, tá? Mas na hora lá era uma conta que dava para fazer, né? 192 vezes 265 ia te dar um trabalhinho, mas nada de morrer, né? Então, vamos lá. 192 vezes 265 vai dar 192 vezes 265, que é igual a 50.880. Então, isso aqui deu 50.880. E vou dividir por 100 aqui embaixo, né? Corta um zero com zero. Esse um zero joga uma vírgula. Vai dar 508,8. E essa vírgula ele pediu para desprezar a parte fracionária, né? Então, o número que ele queria achar aqui, pessoal, a resposta aqui
resposta aqui do número seria 508, né? Lembrando que é uma resposta aproximada, tá? Questãozinha um pouco mais trabalhosa essa, vou até botar assim para quem quiser dar um print, né? Um pouquinho mais trabalhosa, mas saiu também, tá bom, pessoal? Então estão aí as 3 questões da pirâmide, tá? Daqui a pouquinho eu vou resolver as outras para vocês. Grande abraço, até mais.